28 minutos, né, está conosco ao telefone o doutor Edemundo Dias, ele que é diretor do sistema prisional aqui de Goiânia, para falar um pouco sobre esse caso aí daquela pessoa que cometeu aquele crime, estava lá no sistema prisional e acabou suicidando nesse final de semana. Doutor Edemundo Dias, obrigado por nos atender, é um prazer falar com o senhor, doutor Edemundo. É um prazer falar com você também, André, é sempre um grande prazer. Prazer é todo nosso. Doutor Edemundo, já foram apuradas as circunstâncias da morte do Manuel, né, da pessoa que ela acabou se matando? Foi suicídio mesmo? Já se apurou, já chegou-se digamos assim, pelo menos a ter indícios do que pode ter acontecido, doutor? Olha, tudo indica que realmente o que houve foi um suicídio. Ele estava colocado num local isolado, de uma ala que já é separada também, já é isolada das outras alas da casa de prisão provisória. Conversei com a diretora, conversei com os supervisores de segurança lá da casa de prisão provisória, fui lá, fiz questão de acompanhar pessoalmente, para não restar dúvida, não parar nenhuma dúvida em relação ao que de fato aconteceu, mas tudo caminha para a confirmação de que realmente foi um suicídio. Ele estava sozinho, totalmente separado, e ele subiu nas grades e conseguiu distinguir lá um fio elétrico que passava pelo corredor, no teto. Ele subiu, pegou, estendeu a sua mão e envolveu aquele fio elétrico no seu pescoço e tirou a sua própria vida. Ele já havia tentado um suicídio 3 vezes, depois que ele foi preso. E, infelizmente, ele me parece que estava decidido a tirar a própria vida, parece que perdeu totalmente a esperança e a vontade de viver. Então, assim, fica evidente, né, que era um quadro ali de uma pessoa já depressiva e talvez, é claro que o serviço penitenciário tem que zelar pela vida, né, que é a função, mesmo que a pessoa tenha cometido o crime, ela tem que pagar, mas ela tem que ter a integridade física dela preservada. E no isolamento, né, doutor Edemundo, a pessoa começa a refletir, ele, segundo informações, já tinha um quadro depressivo, né? Inclusive, temos uma equipe multiprofissional, psicólogos, a equipe deu aquele primeiro atendimento, mas ele estava totalmente isolado, ou seja, tudo que pôde fazer, a princípio se fez. Infelizmente, ele conseguiu verificar lá essa fiação, descobrir, ele estava decidido a tentar tirar a sua própria vida. Você vê que esse caso é um caso que ele estava tão estigmatizado que nem o corpo dele pôde ser levado para a cidade natal dele, porque os moradores não queriam nem o corpo para ser enterrado lá. Ele foi enterrado aqui em Goiânia. Então, realmente, uma pessoa que virou uma espécie criou um estigma contra ele tão forte que ele não tinha que ser protegido dos outros e também dele próprio. E a situação dele realmente era uma situação muito difícil. O pessoal pode deixar as imagens aí, eu estou conversando com o doutor Edemundo Dias sobre o suicídio que aconteceu nessa semana agora, do autor daquele crime bárbaro, né, que chocou o Brasil inteiro, que chocou várias pessoas. Agora, doutor, o senhor que é uma pessoa que tem uma formação cristã, né, e tem essa capacidade de talvez interpretar, é uma situação complicada, né, doutor, porque ficam várias vítimas, né? Primeiro a criança que ele vitimou e que eu estava falando aqui, né? Ele também era pai de 2 filhas ou seja, muita gente chorando. Agora, essa reação, os moradores da cidade não queriam que o corpo dele fosse sepultado lá. Exatamente. Criou uma comoção social, não só aqui em Goiás, não só lá em Uruana, em Goiás, mas no Brasil todo, com repercussão até no mundo. Hoje a notícia caminha a passos rápidos, né? E o fato, o crime chocou, é um crime odioso, e realmente chocou toda a comunidade. O cara tirar a vida de uma criança de 10 anos, estuprar, matar, realmente provocou essa
indignação na sociedade. Agora... E ele parece que começou a refletir, porque quando ele cometeu o crime, ele estava sob efeito etílico, ele estava completamente embriagado, segundo ele diz. Exato. Talvez agora depois ele começou a pensar, a refletir e chegou à conclusão, infelizmente, para nós, infelizmente, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Isso. Uma alma não tem valor, é um valor transcendental. Mas, infelizmente, nós não conseguimos evitar que ele tirasse a vida dele. Agora, o que ficou mais ou menos assim, algo que foi divulgado e que foi muito falado, é que ele sofreu muito com a crise de abstinência do álcool, né, doutor? Porque lá no sistema carcerário, o álcool não entra, né? A pessoa não tem acesso à bebida alcoólica, vem essa crise de abstinência. E parece que a dele foi grave, né? É verdade. Isso aí tem... grande parte da população carcerária, cerca de quase 80%, tem problema de alguma dependência química. Isso. Ou com drogas lícitas ou ilícitas, no caso do álcool. E a síndrome da abstinência é realmente muito triste, muito grave para quem sofre ela. Eu já tive a oportunidade de acompanhar alguns casos e de que a pessoa realmente entra no estado de loucura, né, com essa crise de abstinência. Em face disso, nós estamos criando lá o primeiro centro de tratamento terapêutico do Brasil para dependentes químicos que estão dentro do sistema prisional. Nós, numa parceria com a Justiça Terapêutica, estamos conseguindo os recursos e já prevendo para até o meados de 2013, nós temos essa primeira clínica. Porque realmente o tratamento da pessoa dependente química dentro do sistema prisional é muito importante. Mais de cerca de 80% lá tem uma vinculação direta com as drogas, seja droga lícita ou seja droga ilícita. Então é muito importante que a gente dê esse tratamento dentro do sistema prisional. Essa importância, né, doutor, porque ali é um confinamento, né? Porque se a pessoa ela tem uma dependência química ou qualquer tipo de dependência, se ela está solta, ela ela busca, ela procura, ali no confinamento a pessoa entra em loucura, né? Loucura, começa a bater a cabeça na parede, entra num estado deplorável dessa crise de abstinência, e nós buscamos dar aquele tratamento, mas ainda dentro das nossas limitações. Nós temos uma equipe multidisciplinar, formada de médicos, enfermeiros, psicólogos, psiquiatras, mas o local não é adequado. Isso é um problema mais de saúde pública. Exato. Se confunde entre saúde pública e segurança pública. Mas é um problema também de saúde pública. E com a construção desse hospital lá dentro, nós vamos poder fazer um trabalho de tratamento, que é uma população muito jovem, e de prevenção e de tratamento daqueles que já estão em condições já deploráveis de dependência química. Ok, doutor Edmundo Dias, diretor do Sistema Prisional aqui do Estado de Goiás, obrigado por ter falado conosco, esclarecido. Então, assim, não há a menor possibilidade de que ele tenha sido executado, de que ele tenha sido sofrido qualquer tipo de punição ou até mesmo uma reação por parte dos presos que estavam lá no presídio, não, porque ele estava isolado, né, doutor? A princípio nós descartamos, mas eu como presidente da agência, eu não posso ainda fazer uma conclusão taxativa. Lógico. Então, o que eu fiz? Chamei a polícia está fazendo a investigação criminal e nós, inclusive, abrimos uma sindicância para verificar alguma eventual responsabilidade administrativa. Mas pela minha experiência de 30 e tantos anos na área de segurança pública, como delegado de polícia, e por toda a experiência que nós conseguimos carregar durante todos esses anos, tudo indica que houve realmente um suicídio. Ele estava num local totalmente isolado e dentro desse local isolado, ele estava isolado dentro desse isolamento. Portanto, eu acredito que realmente ele tirou a vida dele. Ok. Doutor, muito obrigado por nos atender. Uma boa tarde para o senhor e um bom trabalho. Mais uma vez, doutor Edmundo. Eu que agradeço. Grande abraço. Outro para o senhor. Obrigado, doutor Edmundo Dias, ele que é diretor do Sistema Prisional.